Formatação do parágrafo. Ao trabalhar com formatação do parágrafo, na minha opinião, eu acho sempre bom trabalhar depois do texto digitado. Nesse caso, eu quero formatar esse texto, então eu vou selecioná-lo. Vou clicar no menu Formatar, Parágrafo. Vou clicar na guia chamada Recuo e Espaçamento. Nessa guia Recuo, nós temos a opção antes do texto, que é representada por esse marcador aqui de baixo. Depois do texto, que é esse marcador aqui do lado direito. E nós temos o recuo da primeira linha, que é o marcador aqui acima. Observe que esses marcadores também possuem no Word. No Word, o antes do texto é o recuo da esquerda. O depois do texto é o recuo da direita. E o recuo da primeira linha é o recuo do parágrafo no Word. Para que servem esses recuos? Eles servem para delimitar a área de impressão do próprio texto, porque a área de impressão da folha é definida pela margem, como está como cinza aqui. Observem que eles dois estão marcados como 0 centímetros. Quando estão marcados com 0 centímetros, quer dizer que eles estão de acordo com a linha da margem da área de impressão da folha. Se eu definir, por exemplo, antes do texto, um positivo, eu estou definindo para dentro da área de impressão. Aperto OK e ele vai caminhar 1 centímetro para dentro da área de impressão. Se eu clicar novamente no formatar parágrafo e definir, por exemplo, depois do texto, -1 e apertar OK, ele vai caminhar -1 centímetro para fora da área de impressão, ou seja, não vai imprimir esse pequeno pedaço aqui, onde você pode verificar através da linha imaginária limites de texto. A linha imaginária limite de texto, que é esse quadrinho, ele não sai durante a impressão, ele é apenas uma orientação para você saber o que está dentro da área de impressão e o que está fora da área de impressão. Vou clicar no menu Formatar, Parágrafo e vou definir os dois como 0 centímetros. 0 e o 0. O recuo da primeira linha vou definir como 1,25 centímetros e vou apertar OK. Pronto. Observe que a primeira linha, ou seja, o recuo do parágrafo, caminhou 1 centímetro positivo para dentro da área de impressão. Vou novamente no menu Formatar Parágrafo. Se eu estivesse trabalhando com mais de um parágrafo, eu poderia fazer o espaçamento, tanto acima como abaixo do parágrafo. Nesse caso, só vou trabalhar com espaçamento entre as linhas. Vou escolher um espaçamento entre as linhas de 1,5 de linha. Aperto OK e ele aumenta para mim consideravelmente o espaço do texto dentro da folha. Vou clicar novamente no menu Formatar Parágrafo e agora eu vou fazer o alinhamento. O alinhamento ele pode ser feito de 4 formas. Sempre quando trabalhamos com texto, escolha-se o alinhamento justificado, sempre a última linha sendo para a esquerda, onde vai ocasionar o ponto final do parágrafo. Aperta OK. E observe que o alinhamento justificado alinha tanto a minha direita, como alinha também a minha esquerda. Feito isso, vou trabalhar agora com o título. Vou selecionar o título. E observe sempre que o título pode estar também dessa forma aqui, ó. O título, normalmente, ele pode vir centralizado, mas ao observar, se você andou ou não selecionando o título, você tem que desfazer desse parágrafo aqui para que ele fique centralizado na folha de forma correta. Pode clicar no menu Formatar Parágrafo e definir aqui no Recuo Espaçamentos a primeira linha como 0 e apertar OK. Dessa forma, quando eu for centralizar aqui usando a minha barra de ferramentas, formatação, o meu título realmente agora ficará centralizado na folha. Naquele caso, ele não ficaria. O autor, eu vou definir ele, nesse caso, o autor aqui abaixo, um alinhamento para a esquerda. Vou clicar aqui no alinhamento à esquerda, não, desculpa, alinhamento à direita, Vou definir ele com uma fonte itálico e negrito. Vou diminuir o tamanho da fonte, pois é o autor, vou colocar como 10, Agora o texto vou também
formatar essa fonte do texto, vou selecioná-la. Vou clicar aqui nessa opção da barra de ferramentas, vou escolher aqui um texto, né, uma fonte para o texto. Agora, vou selecionar o título. Vou clicar aqui também. Vou escolher aqui uma fonte para o título. Vou colocar como negrito, vou aumentar o tamanho dessa fonte. E ainda vou colorir aqui com esse botão cor da fonte. Observe que todos esses itens que eu expliquei de forma bem mais rápida, eu utilizei a barra de ferramentas formatação, que facilitou todo o meu trabalho. Mas caso eu queira acessar o menu, também é possível fazer isso. Vamos selecionar o título. Vamos clicar no menu formatar e escolher a opção chamada caractere. No Word seria a opção fonte, tá? Ao clicar no caractere, eu venho aqui e posso definir o que eu defino aqui nessa barra de ferramentas como Arial, né? Vamos escolher, por exemplo, essa opção do calibre, né? Vou deixar como negrito novamente e vou deixar também o tamanho da fonte. Nos efeitos da fonte, vou definir uma outra cor, por exemplo, como uma cor verde. E vou agora apertar o botão de OK. A mesma coisa faço em relação ao texto. Seleciono o texto. Vou no menu formatar, caractere. Vou mexer na opção de fonte, vou escolher uma outra fonte. Observando sempre o exemplo aqui abaixo, que mostra a fonte que eu quero. Vou escolher um tamanho para a fonte. E vou apertar OK. Pronto. O texto já está trabalhado e a formatação de parágrafo também.